convite, irei, com a sua permissão, fazer a apresentação da oradora. A professora Conceição Matos é licenciada em Psicologia, desde logo em Psicologia, o que significa para nós que vamos perceber muito melhor como é que esta formação profissional em contextos de privação de liberdade, como é que elas podem ser integradas no processo social. Isso para nós é importante como escola de negócios. Como dizia a professora Conceição Matos, é licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Uma palavra de apreço às mudanças climáticas que Coimbra neste momento está a passar. A professora Conceição Matos é mestre em Administração Pública pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É diretora do Centro Protocolar de Formação Profissional do Setor da Justiça, membro da Assembleia da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Foi quadro do Instituto de Emprego e Formação Profissional, onde exerceu diversos cargos dirigentes. Iniciou a sua atividade profissional como psicóloga clínica no ex-Centro de Saúde Mental de Viseu. Teve uma breve passagem pelo ensino secundário e profissional. Foi formadora interna pelo Departamento dos Recursos Humanos do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Paralelamente, foi dirigente associativa em entidades ligadas à cultura. Um pouco mais e um pouco bem esclarecido, a professora Conceição Matos tem uma agenda completamente carregada, completamente preenchida, mas a nossa veia de empreendedor pedagógico quase que regateamos, negociamos, insistimos com a professora Conceição Matos para dar este webinar para a CBS e com particular destaque para Moçambique, para ouvir as experiências não só da educação profissional em contexto de privação de liberdade, mas de todo uma fonte de conhecimento que a professora Conceição Matos tem sobre educação, sobre as diferentes áreas do saber. Devo dizer que o pouco tempo que estive com a professora Conceição Matos em Lisboa, uns 15, 20 minutos, devo dizer e deixo registrado que aprendi bastante com ela em diferentes áreas do conhecimento científico. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite. Desde já manifesto o desejo de cá voltar e que se sinta como parte do processo de formação dos docentes da CBS. E agradeço o investimento realizado como capital e social da CBS. Muito obrigado. Muito bom dia. Eu é que agradeço o convite que me foi dirigido. É com muito prazer e uma grande honra que estou hoje aqui a conversar convosco e a partilhar um bocadinho da minha experiência, como diz, dos meus conhecimentos, mas sobretudo a minha experiência acumulada nesta área da educação e da formação profissional. Eu, desde 1987, que tenho sido dirigente de centros de emprego ou de formação profissional ligados ao Instituto de Emprego, à rede de centros do Instituto de Emprego, e, portanto, tenho aqui uma experiência grande também a esse nível. Os últimos anos dediquei-os, sobretudo, na área da formação profissional, e pronto, e no fundo, o que eu puder ser útil, e se vocês acharem que pode ser interessante também esta minha participação aqui, pois estou completamente disponível e completamente, enfim, para tudo aquilo que vocês desejarem, hoje ou no futuro. Eu, como estava a dizer, eu iniciei a minha carreira profissional, uma breve passagem pela área da saúde mental, mas depois entrei no Instituto de Emprego e a partir desde essa altura, desde cedo,
que fui sendo dirigente, como disse, de centros de emprego e de formação profissional, tive também a oportunidade de ser diretora do Departamento de Formação Profissional do Instituto de Emprego, que é um cargo de âmbito nacional e que, no fundo, o que nós fazemos é regulamentar e dar corpo a todas as políticas ativas de emprego e de formação profissional do país. No fundo, vamos regulamentar aquilo que politicamente é definido. E também tive uma passagem pelo Conselho Diretivo do Instituto de Emprego na área da formação profissional. Portanto, a minha área de eleição é esta. Desde há 3 anos que estou como diretora do Centro Protocolar da Justiça. Eu hoje vou falar-vos um bocadinho desta minha última experiência profissional, mas este centro é um centro que integra também a rede de centros do Instituto de Emprego. Portanto, vou mantendo sempre aqui esta ligação, continua a ser um quadro técnico do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é a entidade que em Portugal executa as políticas ativas de emprego e de formação profissional, onde se enquadra a formação, portanto é uma política ativa de emprego. E o que eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Portanto, é um prazer, tenho imenso prazer em estar aqui e também dar uma palavra de apreço pela situação. Estas alterações climáticas não estão-nos a afetar a todos, inclusivamente Moçambique também tem tido alguns problemas recentemente também no sul de Moçambique e, portanto, também dar-vos uma nota olha, de esperança e de serem capazes também de se recuperarem rapidamente de tudo isto, mas sobretudo sermos todos capazes de mudarmos o nosso comportamento, a nossa ação diária relativamente a estas matérias da ação climática. Vou então partilhar a minha apresentação. Eu não sei se já estou a partilhar o meu ecrã. Não, já estou, não já? Já, agora é que estou. Sim? Este é o nosso site, já agora, se tiverem interesse em conhecer, o site do Centro Protocolar da Justiça, podem procurar aqui alguma informação. Nós temos aqui a estrutura organizacional, os órgãos, legislação, etc. Já que tinha este site aberto, aproveito só para vos dar nota. O nosso plano de formação, nós estamos a fazer um grande financiamento no plano de recuperação e resiliência também, portanto tem aqui esta informação, mas não é isso que eu vos vou agora apresentar, é a minha apresentação. Só um minuto. Ok, pronto. Como eu tinha dito ao Dr. Lourenço, ao professor Dr. Lourenço Dias, eu vou-vos falar um bocadinho sobre a formação profissional em contexto de privação de liberdades. Isto é a formação que é dirigida a pessoas que estão em estabelecimentos prisionais ou jovens em centros educativos. Mas antes disso também vou falar um bocadinho sobre o Sistema Nacional de Qualificações em Portugal, que eu acho que pode ser interessante partilhar um bocadinho a forma como nós estamos organizados a este nível. Portanto, uma primeira nota sobre o Sistema Nacional de Qualificações, depois a importância e o direito à educação e à formação profissional para pessoas que se encontrem em situações de reclusão, apresentar-vos o nosso Centro de Formação Profissional, Centro Protocolar da Justiça, o modelo de gestão e organização da formação profissional no sistema prisional português e a relevância da educação e da formação profissional em contextos de privação de liberdade. E o Sistema Nacional de Qualificações em Portugal, no fundo, esta imagem pretende dar-vos uma nota de como é que ele está estruturado. Nós temos desde 2007, na altura que foi criado este Sistema Nacional de Qualificações, e que tem sido também um modelo inspirador. Sei que em Angola, eu também tive a oportunidade de estar a trabalhar com Angola na implementação do Sistema Nacional de Qualificações, através de um projeto de cooperação com o Instituto Camões e com a Expertise Française, e portanto o governo angolano também, e Cabo Verde também nós também temos tido aqui algumas parcerias com Cabo Verde, no fundo, partilhando a nossa experiência neste contexto também do Sistema Nacional de Qualificações, e Cabo Verde até tem um sistema muito parecido com o nosso. Portanto, temos tido também aqui em acordos de cooperação que vamos celebrando com estes países, dando algum apoio também na implementação dos respectivos sistemas nacionais de qualificação. Pronto, mas então como é que isto está organizado? Nós temos, nessa altura, em 2007, foi feita uma grande reforma da formação profissional em Portugal e entendeu-se que era importante criar um sistema uniformizado de formação. Porquê? Porque nós tínhamos, imaginem, uma entidade formadora, qualquer que ela fosse, fazia, por exemplo, um curso de eletricidade e seguia um referencial, cada um definia os conteúdos programáticos que entendia,
O que significava que alguém que tivesse feito um curso de formação de eletricidade ou de informática ou de outra coisa qualquer numa determinada entidade formadora não tinha como ver reconhecida, um, obtinha o certificado, naturalmente, mas esse certificado não era transportado, digamos assim, para outras entidades. Não havia aqui a transferência de unidades de formação, não havia este reconhecimento nacional integrado da certificação que as pessoas iam obtendo através da formação que iam fazendo nas várias entidades formadoras. Para além disso, ainda havia um problema. Se não tivessem completado o seu percurso formativo, quando mudavam de entidade, tudo o que tinham feito era perdido. Ou seja, não havia um reconhecimento à partida daquilo que as pessoas já tinham feito num determinado momento. E, portanto, porquê? Porque o sistema, não havia um sistema nacional integrador, um quadro nacional integrador, onde todos os referenciais da formação profissional estivessem identificados e elencados, e qualquer entidade formadora que fizesse formação teria que obedecer àqueles referenciais de formação. E, portanto, esta necessidade que nós sentimos de criar este quadro nacional de qualificações, ou este sistema, melhor dizendo, o Sistema Nacional de Qualificações, está também alinhado com uma aspiração europeia que pretendia que todos os países também conseguissem fazer uma integração da formação profissional em cada Estado-membro. Não tem sido fácil, aliás, conseguiu-se fazer isto com o ensino superior, através do sistema de ECTS, em que há o reconhecimento europeu e que permite uma maior mobilidade entre as formações de ensino superior, mas não na formação profissional. Mas a ideia também era criar um sistema de créditos que permitisse que qualquer pessoa que fizesse um curso de formação em Portugal, ou na Alemanha, ou na França, ou noutro país qualquer da União Europeia, pudesse ter também este reconhecimento integrado. É muito mais complexo do que no ensino superior. No ensino superior isso está, enfim, foi mais fácil, mas na formação profissional, o ECVET, que é assim que se chama, o Sistema de Integração de Créditos na Formação Profissional, tem sido mais complexo, mais difícil, e ainda não se chegou ainda não conseguimos trilhar esse caminho de forma estruturada como era desejável. Bom, mas nós nesta altura, em 2007, montámos este sistema, que é aquilo que eu vos estou a apresentar. Então o que é que nós fizemos? Criámos um quadro nacional de qualificações. Este quadro nacional de qualificações está alinhado com o quadro europeu de qualificações, tem 8 níveis. A formação profissional vai até ao nível 5 e depois o nível 6 corresponde ali, estamos a falar já a partir do nível 5, estamos já no nível do ensino superior. O nível 6 é a licenciatura, o nível 7 são os cursos de mestrado e o nível 8 são os cursos de doutoramento. Portanto, há aqui já uma ideia integrada da formação desde a base até ao ensino superior, neste quadro nacional de qualificações. Depois, o que é que criámos? Um catálogo nacional de qualificações. Este catálogo, no fundo, é o repositório de tem todos os referenciais de formação profissional que são utilizados em Portugal. Qualquer entidade formadora que queira ter uma formação profissional reconhecida oficialmente tem que utilizar a formação que está contida neste Catálogo Nacional de Qualificações. E, portanto, é o tal garante da unidade e da comparabilidade entre a formação que se faz em qualquer entidade formadora, seja ela qual for. A pessoa que faça uma formação num centro de formação do IFP, numa escola profissional, numa escola secundária, num instituto politécnico que utilize também o catálogo para formações de nível não superior, pode perfeitamente obter uma certificação que é válida e é reconhecida em qualquer parte e com qualquer outra entidade formadora, como eu já referi. Depois foi criado, mais recentemente, um passaporte qualifica. Eu não sei se eu apontar, vocês conseguem ver. Se eu fizer assim. Não, eu estou com o meu rato em cima não, do slide. Ok. O passaporte Professora, se me dá qualifica. licença, os slides Sim. estão parados. Ah, Está no então. Sistema Nacional de Qualificações. Porque eu ainda estou a apresentar, mas o que eu estava a dizer Sim, era: mas se o eu rato não fizer assim. aparece. O O rato não rato não aparece. aparece. Ok. Pronto, Ok. ao lado do Catálogo Nacional de Qualificações está um iconezinho que diz Passaporte Qualifica. O que é o Passaporte Qualifica? É um passaporte, na verdade, digital, em que toda a formação profissional que qualquer pessoa frequente e que consiga uma certificação vai cair aqui. Ou seja, é o repositório do meu percurso individual de formação profissional. Tudo aquilo que eu fizer
Este passaporte vai conter todo o meu histórico, é quase um currículo individualizado, mas só dedicado exclusivamente à formação profissional. Isto permite o quê? Permite perceber se eu só fiz uma parte de um percurso e, portanto, preciso de o completar, se eu preciso de, se estiver num processo de orientação, poder saber o que é que me falta, ou para que caminho posso percorrer, o que é que eu fui fazendo ao longo da minha vida e, portanto, colige toda a minha certificação profissional. Portanto, ela vai estar no sistema digitalizado, porque tem uma ligação nacional e qualquer entidade que certifique alguém, faça uma formação e certifique, esta pessoa vai ter esta formação aqui registada neste passaporte. Depois, o que é que nós temos? Temos as várias modalidades de formação profissional, pode ser inicial e contínua, já vos vou falar um bocadinho mais adiante sobre isto. Temos um Sistema Nacional de Certificação de Formadores, que é o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional que tem essa competência, de certificar pedagogicamente os formadores para poderem integrar o Sistema Nacional de Qualificação, para poderem ser formadores neste sistema. Temos as entidades formadoras também têm que estar certificadas, neste caso é uma outra entidade que integra o Ministério do Trabalho, que é a DGERT, que tem a competência para certificar uma entidade, portanto não é qualquer entidade que se pode apresentar para fazer formação. Ela tem que obedecer a um conjunto de requisitos formais que estão identificados e legislados e, portanto, esta outra entidade é que vai dizer se aquela entidade pode ou não pode, aquela entidade formadora, se pode constituir como entidade formadora do Sistema Nacional de Qualificações. E depois temos um outro modelo em que Portugal tem sido pioneiro já desde 2000, desde o ano 2000, que é o reconhecimento, validação e certificação de competências. O que é que isto significa? Significa que nós admitimos que as pessoas não aprendem só no sistema formal, não só aprendem nas escolas, na universidade, aprendemos também com a vida, com a nossa experiência de vida, com os livros que lemos, com as viagens que fazemos, com os jornais, com tudo aquilo que todo o ser humano vai aprendendo com a vida. E, portanto, essa experiência de vida muitas vezes não está reconhecida. Eu posso ter sido, voltando outra vez ao exemplo do eletricista, eu posso trabalhar como eletricista uma vida inteira e não ter um certificado que reconheça que eu sou um eletricista profissional. E, portanto, este sistema vem, no fundo, dizer isto. As pessoas têm que demonstrar que que têm resultados de aprendizagem, que têm efetivamente conhecimentos, competências e saberes adquiridos pela via da experiência, seja ela adquirida através de contextos formais, informais ou não formais, e, portanto, a partir de um referencial, que é o referencial do Catálogo Nacional de Qualificações, vamos reconhecer, validar e certificar essas competências com vista à obtenção de uma qualificação. Pode-se dizer que a pessoa é eletricista, mas falta-lhe ainda ter alguns conhecimentos de projeto, de identificação de leitura de projeto, ou falta-lhe ainda conhecer algum sistema particular ligado por exemplo, à implementação de sistemas elétricos em casas, agora com sistemas inteligentes, do KPNX, da domótica, etc. E a equipa de profissionais que vai validar as competências na área de eletricidade, que são sempre profissionais da área, vai dizer a esta pessoa, não, olha, ainda precisa de fazer alguma formação nesta área. E, portanto, não reconhece 100% das competências, vai dizer-lhe, vai ter que sair daqui e vai fazer esta formação e depois regressa quando tiver a formação feita. E pronto, este é um sistema integrado, como eu estou a dizer, que tem aqui, portanto, estamos todos alinhados e qualquer entidade trabalha em Portugal trabalha dentro deste referencial e destas regras. E, portanto, quais são os princípios do Sistema Nacional de Qualificações? Primeiro, é o da flexibilidade. Todo o Catálogo Nacional de Qualificações está construído em módulos de 25 e de 50 horas, o que significa que permite esta articulação entre ofertas e percursos formativos e as várias modalidades de formação profissional. Aplica o princípio da dupla certificação, quer seja escolar, quer seja profissional. O que é que isto quer dizer? Nós tínhamos um problema não há muitos anos, exatamente nessa altura, em 2007, quando este modelo foi implementado em Portugal, tínhamos uma taxa
não só de analfabetismo ainda elevada, mas também de pessoas com muito baixos níveis de escolaridade. E então a ideia foi criar um modelo que permitisse que a pessoa pudesse fazer uma formação profissional dupla, isto é, eu tenho uma componente escolar e ao mesmo tempo que também estou a fazer uma componente profissional. E no final eu vou sair com uma equivalência escolar e com uma certificação profissional, de acordo com aqueles níveis, nível 2, nível 4, nível 5, do Quadro Nacional de Qualificações. Este sistema modular de organização da formação profissional por unidades de formação de curta duração ou unidades de competência permite a capitalização. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre que eu tiver 25 ou 50 horas feitas, eu tenho uma certificação. É uma certificação parcial, mas eu vou acumulando. Imagine, eu começo a frequentar aquela formação, mas depois eu não consigo concluir, por qualquer razão, por qualquer impedimento da minha vida pessoal ou profissional. Em qualquer outra altura eu posso retomar o meu percurso formativo e eu já fiz aquelas unidades de formação, não tenho que repetir, tenho é que somar novas unidades e no final caminhar para a obtenção do nível de qualificação profissional. E, portanto, isto permite esta comparabilidade e a transferência de entidades formadoras, de referenciais de formação e, inclusivamente, há um reconhecimento ao nível da União Europeia sobre as qualificações também obtidas. Não há esta capitalização, ou seja, eu não posso ir para a Europa completar um percurso porque não conseguimos fazer esta integração. Mas, se eu fizer um curso de eletricidade em Portugal, que me confere uma certificação de nível 4, por exemplo, se eu for trabalhar para qualquer país da União Europeia, eu tenho esta certificação reconhecida nesses países. E, portanto, no fundo é um sistema que está articulado, como há pouco expliquei, com os resultados da aprendizagem, reconhecendo, como disse, os diferentes contextos de aprendizagem. As modalidades de formação que existem e as entidades formadoras, temos aqui a formação inicial e a formação contínua, e depois temos, isto para mim é um problema, eu acho que nós aqui é que eu acho que nós precisávamos de melhorar um bocadinho esta multiplicidade de respostas formativas que temos, que às vezes gera nos cidadãos alguma, e nas famílias, alguma dificuldade de compreensão, porque temos cursos profissionais que conferem uma equivalência escolar de nível secundário, mas com uma componente profissional também. Depois temos cursos artísticos especializados, mas focam só nas áreas artísticas. Temos os cursos de aprendizagem, que dão uma dupla certificação também escolar e profissional. Os cursos de educação e formação de adultos, que também conferem uma educação escolar e profissional. E, portanto, há aqui. E depois temos escolas profissionais, escolas secundárias, entidades empresariais ou privadas, institutos politécnicos, enfim, os centros de formação do Instituto de Emprego, como entidades formadoras. Há aqui uma grande. Se calhar fazia sentido, do meu ponto de vista, haver aqui uma maior unidade, uma coisa mais simples, mais clara, mais compreensiva para todas as pessoas, mas para já é isto que nós temos e é assim que nós temos vindo a trabalhar. Eu já o defendi no passado, agora também já não, enfim, já passou essa fase. Mas, e portanto, toda esta formação profissional permite, esta de dupla certificação, permite também a progressão para o ensino superior, porque eu vou obter um certificado de nível secundário e o acesso ao ensino superior faz-se a partir da obtenção de uma equivalência de nível secundário e, portanto, eu estarei em condições, ou as pessoas estarão sempre em condições também de se candidatarem ao ensino superior. Depois temos a formação contínua, que no fundo é o aprofundar de conhecimentos e competências ao longo da vida, que é cada vez mais importante, não é? Nós temos cada vez mais que trabalhar e nos irmos aperfeiçoando, ir melhorando os nossos conhecimentos e as nossas competências. No fundo é aquilo que também estamos aqui a fazer neste webinar, portanto, através de processos de aprendizagem ao longo da vida. E o que nós temos são as formações, as unidades de formação que existem no Catálogo Nacional de Qualificações. Também temos formação à medida, isto é, aquela formação que é definida especificamente por aquela empresa que responde a uma necessidade particular, que não está no catálogo, mas que é uma necessidade que está identificada e, portanto, e continuamos também a desenvolver. E o próprio Instituto de Emprego também faz muita formação à medida das necessidades das empresas, porque também é para isso que o Instituto de Emprego serve. Pronto, este é o Catálogo Nacional de Qualificações, podem consultar. Temos 373 qualificações e cá estão as unidades
as quase 7.000 unidades de competência e 6.000 unidades de formação de curta duração. O que é que estamos aqui a fazer? Estamos a mudar as unidades de formação de curta duração para unidades de competência, por isso é que aparecem aqui estas duas referências, que é um sistema mais exigente ainda, que é, no fundo, a formação vai se organizar não por objetivos, ou seja, mas sim por resultados de aprendizagem. A pessoa ele tem que ser, por exemplo, um cozinheiro, não é, tem que aprender a fazer isto, 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 isto. Não, agora vai ser definido assim. Ele tem que ser capaz de confeccionar pratos, não sei de quê, de fazer o empratamento, de fazer sobremesas de acordo com, de trabalhar, ou seja, é por resultados de aprendizagem. Vai ser um bocadinho mais exigentes. Estamos neste momento a fazer esta mudança, sobretudo para os formadores vai ser um desafio enorme, porque deixa de ter esta referência de conteúdos programáticos, mas ou seja, ele vai ter que ser capaz de desenvolver as metodologias pedagógicas e as estratégias que melhor for capaz, a partir tendo o formando como o centro da sua ação, porque é aquela pessoa em particular vai ter que no final ser capaz de ser cozinheiro. E portanto, cada um é diferente, cada formando pode estar num ponto de partida diferente. Alguns têm já conhecimento, outros não têm, e, portanto, o formador tem que definir estratégias pedagógicas individualizadas que o levem ao final da linha, que é ser capaz de. E este é o processo que nós estamos neste momento a trabalhar e a mudar. Ainda não sabemos muito bem, porque é uma coisa mesmo muito, muito recente. Ainda estamos todos, as entidades formadoras, ainda estamos a aprender, a ver como é que nós vamos trabalhar, como é que nos vamos organizar e a aprendermos uns com os outros. Isto é um exemplo, por exemplo, um técnico do referencial, um técnico de instalador de sistemas solares fotovoltaicos. O referencial diz qual é a área de educação e formação, quais são os pontos de crédito, os tais créditos para ir acumulando, não é? A descrição da qualificação, o que é que faz, que competências tem, como é que se procede, como é que se pode aceder à qualificação, isto é, quais são os requisitos de acesso, quais são os cursos que podem ser ministrados neste referencial do instalador de sistemas solares fotovoltaicos, pode ser um curso profissional, pode ser um curso de aprendizagem, as tais modalidades formativas que há bocadinho referi, pode ser um curso de educação e formação, pode ser um curso de educação e formação de adultos, ou podemos ir para o reconhecimento e validação de competências. E depois temos a parte dos referenciais escolares, profissionais, a formação em contexto de trabalho e, portanto, um referencial também de dupla certificação. Qualquer entidade chega, consulta e, portanto, organiza-se em função disto. E agora vamos centrar um bocadinho naquilo que é o tema da minha intervenção, feito este primeiro enquadramento sobre o Sistema Nacional. Eu não sei, doutor Lourenço Dias, se fazem perguntas no fim, se é no fim, continua a falar? Nem sei quanto tempo tenho também, na A verdade. professora vai dando a aula e nestas mudanças pergunta-nos sempre se queremos fazer alguma Ok. questão. Então, Como é que nós fazemos a ponte? A grande questão é esta. Como é que nós fazemos a ponte do framework que apresentou? Estão disponíveis já os conteúdos, por exemplo? Esta é uma pergunta que pode ficar para o fim. ok. Né? Porque o nosso grande problema na CBS ou em Moçambique, e particularmente com o meu assistente que está aqui comigo, e não me larga, é o Elton Henrique Nhamado. Ele pergunta-me como é que tem acesso à minha carteira de documentos, como é que tem acesso à minha carteira de dados, como é que tem acesso à minha carteira de agenda. Ele quer seguir. Portanto, o que eu estou-lhe a perguntar em concreto, como é que ele vai ter acesso, por exemplo, os conteúdos das qualificações, aquela informação que nos deu. Nós já sabemos quais são essas 8, a hierarquia, se assim for, os 8 níveis de qualificações, mas queremos saber o que cada uma qualificação significa, a praticidade disso. Isso é que precisamos para Moçambique. Ok. Se nós temos acesso a isso. Esse é que é o Sim. nosso grande problema, senhora Sim, professora. sim. Né? Se nos puder atender agora, podemos falar para o fim. Eu acho Eu que é se melhor calhar vou sempre para o deixar fim. para o fim, eu estou a tomar Sim, nota. Se calhar deixo para o sim, fim, porque posso depois sim, remeter até para outras questões mais políticas para além sim, disto, não é? sim. Então Porque vá. nós queremos pegar isto, que fique claro. Queremos pegar este webinar, esta aula da professora Conceição Matos, eu mesmo e o Elton,
vamos levar às cadeias, né? Ok, Vamos muito levar bem. às cadeias, vamos, não, e depois temos uma particularidade. Não só vamos dar a conhecer ao diretor da cadeia, como pedimos para nos apresentar qualquer preço. Depois deixamos-lhe também com o conteúdo. Está a ver? Uhum. A nossa relação vai desde não é só na hierarquia, ou na hierarquia intermédia, ou na hierarquia de linha, não. Vamos procurar um prisioneiro para ser ele depois a pluralizar, a democratizar. Porque o Ok. diretor fica com isso e depois não anda. Já temos essa experiência. Uhum. Muito Só obrigado, dar peço aqui. desculpa. Sim. Não, não, eu depois no fim falo sobre isso, mas ainda assim dizer-vos que o que eu vos estive a apresentar agora é para a população em geral. Isto é o sistema nacional, não tem a ver com as cadeias só. Eu agora vou, portanto, ou seja, todo o país Segui, está organizado desta maneira, sejam as escolas secundárias, sejam as escolas sim, profissionais, sim, sejam os centros sim, de formação profissional, sim. sejam as empresas, ministram formação. O que eu fiz foi uma introdução ao sistema e agora vou partir para a formação em estabelecimentos prisionais e em centros educativos. Mas então eu, no fim, depois eu falo sobre isso, está bem? Muito obrigado, senhora professora. Muito obrigado, senhora professora. Pronto, então, o direito à educação e à formação profissional. O direito à educação está consagrado em uma série de documentos fundamentais. O acesso universal e a igualdade de oportunidades, que é garantido pelo acesso à educação e também à formação profissional, está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26º, em que todos têm direito à educação que é gratuita e obrigatória, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação técnico-profissional vem já aqui também referida, que tem que ser acessível para todos, bem como a educação superior, baseada esta no mérito, segundo este artigo 26º. Também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia vem referido o direito à educação, bem como o acesso à formação profissional. No objetivo número 4 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também está consagrado que a educação deve ser inclusiva, equitativa e qualitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E depois nós, em Portugal, temos na nossa Constituição da República, porque eu estou a falar-vos aqui do caso português, na verdade, não é? Na Constituição da República Portuguesa também temos um artigo que diz que o Estado obriga-se a assegurar o ensino básico, universal e obrigatório, que é gratuito, bem como prover o acesso aos diferentes níveis de ensino, inclusive o ensino superior. E para isto foi criada a Lei de Bases da Educação e o tal Sistema Nacional de Qualificações que eu acabei de vos apresentar. No fundo, ou seja, nós estamos a consagrar através de diplomas legais a regulamentar aquilo que a nossa Constituição da República prevê, mas que também, como eu já disse, está previsto em muitos outros documentos universais, no fundo, de âmbito mais universal. E agora, indo para as cadeias, o que nós temos também é que na União Europeia há uma recomendação que veio, no fundo, sublinhar a necessidade que todas as pessoas que estão em situação de reclusão também vão ter acesso a programas de educação e formação e que estes programas devem ser orientados para a aquisição de competências, visando depois a sua reintegração futura no mercado de trabalho e na sociedade. E, por outro lado, portanto, prevenir também fenómenos de reincidência ou recidiva de cometimento de crimes. E, portanto, consagrou-se o dia 13 de outubro como o Dia Internacional de Educação das Prisões. Isto começa com uma recomendação da União Europeia, mas depois acabou por se criar o Dia Internacional de Educação nas Prisões, que aqui em Portugal é promovido e é celebrado através de um conjunto de iniciativas pela Associação Portuguesa de Educação nas Prisões. Aqui também ali com o símbolozinho ali em cima. E o que é que acontece? Então, se o direito à educação e à formação profissional está consagrado universalmente e está consagrado também na nossa Constituição da República, o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, que é esta Lei 115/2009, vem dizer que os reclusos têm direito a participar em atividades laborais, de educação, de ensino e de formação. Portanto, vem consagrar também este direito à execução da formação e da educação em contexto prisional. E para isso foram feitos dois despachos conjuntos, que são despachos ministeriais,
Este despacho é um despacho que tem o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça. E que vem dizer que, no fundo, o quê? Vem dizer que os reclusos que estejam em estabelecimentos prisionais devem ter este direito, o direito à educação e à formação consagrado através de quê? O Ministério da Educação coloca professores, o Ministério da Justiça, através dos estabelecimentos prisionais, disponibiliza os equipamentos necessários para, isto é, os espaços para que nós, CPJ, que somos o centro, a entidade formadora, possamos ir lá ministrar e desenvolver a formação profissional. Portanto, há aqui uma partilha, digamos assim, de responsabilidades que começa ao mais alto nível, desde o Ministério da Educação ao Ministério da Justiça, e nós, sendo protocolar da Justiça, estamos representados, ou representamos aqui o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. E depois isto como é que se organiza? Através da elaboração de um projeto educativo. O que é que nós fazemos? E já vou explicar também mais à frente, nós fazemos um plano de formação articulado com as escolas e com os estabelecimentos prisionais. Portanto, o CPJ está no centro, nós, centro protocolar, estamos no centro, nós, centro, que somos a entidade formadora, nós vamos articular-nos com as escolas e com o estabelecimento prisional para criar o designado projeto educativo, que está também ele legislado no tal diploma de, como é que se chama? Agora esqueci-me do nome, do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade. E para os mais jovens, para os miúdos que estão em centros educativos, ou seja, eles não são condenados, não, são jovens que até aos 16 anos cometeram um crime, seja ele de que natureza for. Não há uma condenação, ou seja, eles não ficam com cadastro, mas pode ser aplicado a estes jovens medidas, uma das quais é uma medida de internamento em centro educativo. E como eles são muito novinhos, têm idade até aos 16 anos, ou seja, a idade em que eles cometeram o crime é até aos 16 anos, e estão, por essa razão, ainda obrigados à frequência da escolaridade obrigatória, nós temos que ter condições para fazer, ou seja, continuar o seu processo escolar dentro dos centros educativos. E, portanto, o que é que nós fazemos? Temos as escolas connosco e, ao mesmo tempo, implementamos formação, porque estes miúdos normalmente não gostam muito da parte teórica, gostam é de fazer coisas, de estar, no fundo, a aprender a fazer trabalhos mais práticos e, portanto, vamos trabalhando estes jovens para que eles vão aprendendo uma profissão. E, portanto, este espaço conjunto veio consagrar também a responsabilidade do Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade e o Ministério da Educação a implementarem dentro dos centros educativos o Sistema Nacional de Qualificações, aquilo que eu vos expliquei há bocadinho. E vem dizer que é o Centro Protocolar, o Centro Protocolar da Justiça, portanto o centro onde eu estou a trabalhar, que tem que organizar e ser responsável pela definição do plano de formação, quer dos centros educativos, quer dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, o que é que isto significa? Para este efeito, para o efeito de conseguirmos implementar a formação profissional, como já vimos, está consagrada por diplomas legais e com responsabilidades ministeriais. O que é que nós temos? Temos todos os centros educativos e todos os estabelecimentos prisionais têm uma escola básica e secundária associada. Portanto, ou seja, essa escola é que vai colocar, que é a escola de proximidade do estabelecimento prisional, vai colocar os professores a trabalharem dentro do estabelecimento prisional. Vão lá dar aulas, vão ser colocados ali, portanto, dispõem do seu horário para poderem, são pagos pelo Ministério da Educação, mas são colocados a dar aulas no estabelecimento prisional. Nós, centro de formação, o que é que fazemos? Nós contratamos os formadores, vamos buscar os da componente tecnológica, ou seja, o Ministério da Educação paga aos professores e nós vamos buscar e contratamos os formadores que dão a componente tecnológica da formação profissional. E depois ainda tem a direção, pois ainda não vos falei na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que é quem representa é quem gera o Código de Execução de Penas, é a entidade do Ministério da Justiça que gera todos os estabelecimentos prisionais e centros educativos com quem nós trabalhamos diretamente. Também tem protocolos estabelecidos com universidades para poderem promover a formação, portanto, o ensino superior, que é claro que é feito à distância, porque se eles estão presos, não podem sair, fazem através de um sistema de formação à distância em e-learning.
E agora só apresentar aqui um bocadinho o nosso. Apresentei-vos o Sistema Nacional, apresentei-vos o enquadramento legal da educação e da formação profissional em contexto prisional, e agora o que é que nós fazemos? Este Centro Protocolar da Justiça foi criado em 1988, portanto temos quase 40 anos, através de um protocolo celebrado entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que é o tal representante do Ministério da Justiça, e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que representa o Ministério do Trabalho. Pronto. Qual é a nossa missão? É qualificar pessoas que estejam em situação de privação de liberdade. Portanto, nós só trabalhamos dentro das cadeias e dentro dos centros educativos. Não fazemos formação para a população. Nós agora chamamos de população civil, como se eles fossem militares, não é? Mas a população em geral. Portanto, nós trabalhamos só com pessoas que estejam em contexto de privação de liberdade. Trabalhamos com 45 estabelecimentos prisionais e 6 centros educativos. Portanto, o nosso universo é enorme. Nós trabalhamos o país inteiro, desde Bragança a Faro. Só o continente, não temos as ilhas da Madeira nem dos Açores, portanto, só trabalhamos no continente. Assumimos a qualificação como uma oportunidade que visa um objetivo maior, que é a reinserção social e profissional destas pessoas. E queremos garantir que a formação profissional que nós desenvolvemos seja relevante para a pessoa, seja, faça sentido na vida daquela pessoa e, ao mesmo tempo, poder abranger o maior número possível de pessoas. Não conseguimos, naturalmente não conseguimos, já vão ver porquê. Então, como é que nós estamos organizados? Desde logo, é um modelo triangular que eu acho que é o triângulo da virtude. Acho que este triângulo é um excelente exemplo de governança, de trabalho em parceria, porque todo o nosso trabalho faz 100% em parceria. Nós não temos nada, nós temos vontade de fazer coisas. E, portanto, é o mesmo que eu digo, um modelo único, 100% em parceria. Nós temos, desde logo, o Ministério do Trabalho, representado pelo Instituto de Emprego, que estão nos órgãos sociais, portanto, nós temos como eu vos disse, é um protocolo entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Ministério do Trabalho e o IFP, e eles fazem parte dos órgãos sociais, fazem parte do Conselho de Administração, do Conselho Técnico-Pedagógico e de uma Comissão de Fiscalização e Verificação de Contas. E aqui está presente o IFP e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, portanto, eles têm assento em qualquer um destes órgãos. Como é que depois nós trabalhamos? Nós elaboramos um plano de formação, portanto, a elaboração do plano de formação do CPJ é feito entre o CPJ, o estabelecimento prisional e o centro educativo e as escolas associadas, com o Ministério da Educação. Portanto, reparem, isto é mesmo uma coisa mesmo integrada. Estamos aqui neste, como eu digo, um triângulo muito virtuoso. Temos quase 40 anos de experiência, como já disse. Temos uma multiplicidade de intervenientes, isto torna o nosso trabalho extremamente complexo, não conseguem imaginar. Nós somos o centro da rede de centros do Instituto de Emprego, que são uns 50 centros ou 60, somos o que tem uma maior dispersão nacional, uma maior capilaridade, porque enquanto que os centros têm ali um sítio, estão fechados, trabalham, têm as oficinas, nós estamos a trabalhar fora de portas, como eu digo, fora de portas e dentro de muros. Trabalhamos com professores e formadores, com formandos, com guardas prisionais, com comissários, chefes, técnicos de reinserção e técnicos superiores de reinserção e educação, técnicos do nosso centro, mediadores da formação profissional, dirigentes de centros educativos e de estabelecimentos prisionais, e depois cada sítio é diferente entre si. Eu posso dizer, por exemplo, o estabelecimento prisional de Lamego, aquilo é muito pequenininho, é uma cadeia muito pequenininha, tem muito poucas condições. Nós ali a nossa formação tem que ser uma formação muito mais de sala, de papel e lápis ou digital, e fazemos formação na capela, porque não há espaços. Ao domingo é capela, aquilo tem o altar, fecha-se umas portas de correr e a capela fica fechada e transforma-se em espaço formativo durante o dia, durante a semana. Ao fim de semana é capela. Mas isso não importa, também ficamos um bocadinho abençoados, não é? Mas o que importa aqui é ter a oportunidade de ir ter respostas para aquelas pessoas que lá estão, que de outra maneira, se calhar, não conseguíamos lá chegar. E, portanto, esta quantidade de gente com quem nós temos que trabalhar tem um modelo de complexidade enorme.
Por um lado, temos que articular com pessoas diferentes, cada pessoa é uma pessoa, cada dirigente é um dirigente que pode dar mais ou menos importância à formação, que, enfim, é tudo muito diferente. A negociação, estamos sempre em contextos de negociação uns com os outros. E, por outro lado, temos que também aplicar as regras do Ministério da Justiça. Não podemos fazer aquilo que queremos. Temos que, quando estamos a trabalhar numa cadeia, também temos que, além de obedecer às regras da formação, temos que também aplicar as regras disciplinares, digamos assim, que são utilizadas dentro do estabelecimento prisional. Alguns indicadores. Com quem é que nós trabalhamos? Com que pessoas é que o CPJ trabalha? Nos centros educativos, que são 6, nós só trabalhamos com jovens que estejam em medidas de internamento. Portanto, sempre em contexto de privação de liberdade. E se vocês olharem aqui para este gráfico do lado esquerdo, isto significa as entradas e saídas dos jovens. Portanto, a lotação no tracejado e os jovens, que é a linha contínua. E, portanto, eles andam sempre a entrar e a sair. Isto para nós é um problemão, porque eles estão sempre a entrar e a sair, nunca pegamos num jovem que quase nunca conseguimos concluir uma qualificação inteira, porque lá está, ele faz, as medidas podem ir de 6 meses a 2 anos, mas estão sempre a aparecer jovens novos e eles, entanto, vão saindo e vão entrando. Portanto, isto para nós é outro grande problema, que é a constituição de um grupo de formação para podermos trabalhar sempre aquele grupinho, naquela área profissional. Portanto, não e também se não fosse o Sistema Nacional de Qualificações não permitisse esta flexibilidade, lá está. Estes jovens estavam connosco, se fosse no modelo antigo, eles nunca seriam reconhecidos em nada. A certificação que eles obtêm dentro do centro educativo, depois quando vêm cá para fora, quando são integrados noutra escola, noutro centro de formação, aquilo que eles fizeram connosco já conta. E, portanto, já conta, eles têm que depois concluir o seu percurso formativo já no exterior. Quem são os nossos jovens? Nós terminámos o ano 2024, eu ainda não tenho os dados de 2025, portanto estamos a trabalhar aqui com dados de dezembro de 2024. No fundo, o total tiveram 147 jovens, mas houve momentos em que eles foram 149, portanto eles foram entrando e saindo, como eu digo. 90% são jovens nacionais, portanto, de nacionalidade portuguesa, 82% são rapazes, 33% têm 16 anos, o mínimo, a idade para ser internado é 14 anos, 70% têm o 6º ano, dizer que em Portugal a escolaridade mínima obrigatória são 12 anos, portanto eles estão no 6º ano, quer dizer que ainda temos mesmo que lhes dar escola. Esta grande circularidade, como eu referi, é muito complicada para nós, porque também, como eu já disse, a duração das medidas é entre 6 meses a 2 anos, e se eu pensar que há cursos que têm a duração de 2 ou 3 anos, nunca conseguimos concluir um percurso inteiro com estes miúdos. Os estabelecimentos prisionais são 45, o CPJ não trabalha com todos, há 2 que nós não trabalhamos, um que é uma cadeia de alta segurança, em que não é possível fazer ali nada. Só para terem uma ideia, os reclusos desta cadeia de alta segurança, quando vão ao pátio, ao exterior, só podem ir 3 e vão acompanhados de 2 guardas. Portanto, não era possível nós, não temos ali nenhuma intervenção, por medidas de segurança, lá está. E são aqueles crimes mais graves, gangues e, sei lá, crimes internacionais e gangues internacionais e, portanto, criminalidade da pesada mesmo. Nós, em 2024, houve 12.360 reclusos, condenados correspondem a 78%, mais uma vez homens, 92,6% são homens, estrangeiros tínhamos 17%, isto é um número que tem vindo a aumentar, também porque também temos cada vez mais imigrantes em Portugal, portanto é natural, temos cerca de 1.300.000, ou 1,5 milhão de imigrantes, e portanto, que é uma taxa já bastante significativa para a dimensão do nosso país, e portanto aqui também se tem vindo a refletir um aumento, enfim, ligeiro, mas tem vindo a aumentar. Sem escolaridade, sem saberem ler nem escrever, corresponde a 6% da população, quando a população geral, os dados de 2021 eram 3% da população em geral, não sabem ler nem escrever em Portugal, o que quer dizer que a criminalidade está muito associada a muitos baixos níveis de qualificação. Isto também pelo dado que eu tenho a seguir, que é 72% desta população reclusa não tem sequer 9 anos de escolaridade. Portanto, 6% não sabem ler nem escrever e 72%
os 6% estão aqui metidos. 72% também não têm sequer o 9º ano de escolaridade. Portanto, há aqui um fator pronto, e é conhecido, a criminalidade está muitas vezes associada a baixos níveis de qualificação escolar e profissional. A maior parte 57% são adultos entre os 30 e os 49 anos de idade, correspondem a 57%, como eu disse, e pronto, isto é o nosso universo, pessoas com quem nós trabalhamos. As condenações, portanto, a duração das penas, a maior incidência são penas de 3 a 6 anos, corresponde a 33%, mas ainda assim temos aqui de 6 a 9 anos, 22%, e mais de 9 anos, 18%, entre 9 a 20 anos, 18%. Portanto, o que é que isto significa para nós do ponto de vista da formação profissional? É que nós sabemos que quanto mais tempo for o tempo da reclusão, ou quanto mais tempo nós estivermos afastados do mercado de trabalho, nem precisamos estar presos, basta só estarmos desempregados, maior vai ser a perda de competências e a obsolescência do conhecimento. Portanto, vamos perdendo um conjunto porque o mercado de emprego é muito dinâmico, não é? Como sabemos, as tecnologias, no fundo, esta nova era do digital vem criar desafios enormes no mercado de trabalho, vem trazer enormes transformações, que obriga a cada vez mais, como eu disse, as pessoas têm que apostar em processos de aprendizagem ao longo da vida. Ora, se eles estão presos, estão completamente fora do contexto do mercado de trabalho, portanto, é normal que haja um maior desgaste das suas competências, dos seus conhecimentos, dos seus saberes. E por isso é que a nossa formação também tem aqui um papel muito importante, no fundo é mantê-los ativos a adquirirem competências que possam ser úteis para integrarem no mercado de trabalho. Eu daria, não é o caso, imaginem, eu não sei há quantos anos é que nós temos internet, a internet é dos anos 90, mas imaginem que alguém está preso antes dos anos 90, por hipótese. Quando sair, não sabe, nunca teve nenhum contacto com a internet, não faz tudo é digital neste momento, ir ao multibanco levantar dinheiro, fazer as operações mais básicas que nós já fazemos com alguma naturalidade, porque o digital entrou na nossa vida, já faz parte da nossa vida. Imaginem estas pessoas que não sabem operar com uma máquina de lavar ou com fogão, não sei o quê, percebem? Podem estar completamente nas competências mais básicas daquilo que tem a ver com a organização da sua vida diária, que não é, enfim, não estaremos a falar desse tipo de pessoas, mas no limite até poderia acontecer em alguns casos. E, portanto, a relevância da formação aqui, o nosso papel, como eu disse, é extremamente importante, porque vamos trazer, no fundo, um bocadinho do mundo de fora para dentro dos estabelecimentos prisionais. Esta é uma fotografia do espaço formativo. Nós temos formação aqui neste estabelecimento prisional Passos de Ferreira. Todo este espaço é nosso, este pátio interior nosso, quer dizer, é onde a formação decorre. Temos as salas de formação e depois oficinas de um lado e do outro. Portanto, temos um guarda que toma conta deste espaço. Mas só pode entrar aqui mediante, desde que estejam na formação. Nós temos equipamentos próprios que os identificam, têm que passar por todos os sistemas de segurança, e este espaço é dentro da cadeia e também está fechado. É um exemplo só de um sítio onde nós trabalhamos. E, portanto, qual é o nosso problema também? Portanto, como nós já vimos, são homens, a nossa população são homens, são adultos, baixas habilitações escolares, 80% não têm o secundário, 12 anos de escolaridade, que é a escolaridade mínima obrigatória em Portugal. Muitos estão a cumprir penas longas. Nos mais jovens são rapazes, com média de idade 16 anos, histórico de insucesso escolar, estão em níveis de desenvolvimento, por acaso tenho ali uma coisa errada, não é 12 anos, é 14. Estados de desenvolvimento, estar com um miúdo de 14 anos, está na puberdade, ou um de 18 anos, porque eles podem ser internados com crimes que cometeram aos 16. Portanto, aos 18 anos ainda lá estão, e às vezes até aos 19. Portanto, entre o miúdo com 14 e o miúdo com 18 têm níveis de desenvolvimento psicossocial, desenvolvimento intelectual, cognitivo, etc., bastante diferente, e, portanto, acaba por ter aqui também pô-los um bocadinho ali em confronto, como eu digo, com estados de desenvolvimento muito, muito diferentes uns dos outros. O que é que eles têm em comum? Déficits de competências pessoais e sociais,
quase uma grande, a esmagadora maioria pertence a círculos de marginalidade, tem uma forte propensão para a exclusão social e profissional. Quando saem da cadeia, muitos deles vão para os seus bairros de origem e acabam por voltar outra vez a integrar estes ciclos, estes contextos de exclusão, não é? Os relatórios dos nossos formadores sobre os mais jovens dizem que eles não têm competências básicas de leitura, de escrita, de cálculo, têm muita dificuldade de concentração, também um bocadinho fruto da idade. Eles são muito mais vulneráveis e suscetíveis a situações de confronto e desafio para com os pares e para com os formadores. E, portanto, qual é o modelo de formação que se aplica a estas pessoas? É claramente este que eu vos apresentei do Sistema Nacional de Qualificações. Tem que ser uma formação de dupla certificação, tem que ser de flexibilidade e que tem que permitir a capitalização, como eu já referi. E, portanto, a formação que nós fazemos nestes estabelecimentos prisionais e centros educativos são só estas que aqui estão. Educação e formação de adultos, que é de dupla certificação. Formações modulares certificadas, que são os tais módulozinhos que estão no catálogo. O reconhecimento de competências, portanto, os tais processos de reconhecimento, verificação e validação de competências. E também, como estamos a ter uma população estrangeira mais expressiva, estamos a trazer também uma modalidade formativa que é português língua de acolhimento. Portanto, é uma formação em língua portuguesa. E o que é que nós fizemos em 2024? Nós tivemos uma taxa de cobertura de 96%, ou seja, conseguimos estar em quase todos os estabelecimentos prisionais. Dos 45, há 3 com que não trabalhamos, há 2, aliás, com que não trabalhamos, portanto, restam 43, desses só 2 em que nós não fizemos formação profissional, portanto, é uma taxa de cobertura extraordinária para nós, para um centro que não é um centro grande, é um centro pequenino. Não temos apenas 35 pessoas a trabalhar. E ligadas à formação profissional são só 7, portanto, já estão a ver, cobrem o país inteiro. Nos centros educativos trabalhamos com todos, com os 6 centros educativos. Trabalhamos em 50 saídas profissionais diferentes, que é uma loucura. Temos que pensar em mudar isto, porque é muito difícil fazer formação de construção civil, de carpintaria, de cozinha, de eletricidade, de, sei lá, de cabeleireiros, de tudo o que possam imaginar, em 50 saídas profissionais diferentes. Trabalhamos com 30 agrupamentos escolares. Temos, por acaso este dado também não está atualizado, são 29, são 35, porque este ano já entraram mais pessoas, em 2024, aliás, 2025, entraram mais 5 pessoas, portanto, neste momento somos 35. Fizemos 311 ações de formação profissional, 45% educação e formação de adultos, lá está, queremos dar-lhes a dupla certificação, e a maior parte de nível básico, ou seja, como eles não têm escolaridade básica, como já vimos, nós temos que dar-lhes formação básica também, para que eles possam ter equivalências de nível básico, portanto, pelo menos fazerem o 9º ano connosco. Temos aqui um indicador que é a nossa maior parte da formação, 73% do nosso plano de formação em estabelecimentos prisionais, também são muito mais, e abrangemos nestes estabelecimentos prisionais 3.202 reclusos. Ou seja, no ano de 2024 abrangemos 3.855, portanto eles são 12.000, estão a ver que não conseguimos chegar a todos, nem de perto nem de longe, mas pronto, também não temos capacidade para fazer muito mais, mas ainda assim foi o melhor ano de sempre do nosso centro, foi este ano com estes quase 4.000 formandos. Mas temos aqui uma outra característica que é 16% dos nossos formandos abandonam a formação profissional. O que é que isto quer dizer? Destes 16%, 69% são por fatores que não têm nada a ver connosco. Tem a ver com o funcionamento da justiça. Libertação e fins de medida, que corresponde a 40%, transferências de estabelecimento prisional e de centro educativo, sei lá, às vezes problemas disciplinares, em que o próprio estabelecimento prisional decide aplicar uma medida disciplinar e, portanto, ele tem que abandonar a formação porque não pode continuar ali por razões que nós não controlamos. Enfim, há aqui outros fatores que só nos complicam a vida a nós na constituição dos nossos grupos e em trabalharmos com aquelas pessoas, mas pronto, faz parte das regras e nós estamos, como eu costumo dizer, de alma e coração neste projeto. Outras atividades promovidas pelo CPJ. Nós temos
fazemos muito. Olha, isto aqui, esta fotografia que estou aqui, isto aqui foi a comemoração à esquerda, em cima. Foi a comemoração do Dia Internacional de Educação, que fizemos umas atividades no estabelecimento prisional da Carreira, muito engraçadas. Aqui temos um exemplo de um curso de costura, estão a ver os recursos todos a fazer aqui numa mesa de trabalho, estão a trabalhar em costura, esta senhora é a formadora. Aqui estamos a fazer uma sessão no estabelecimento prisional, em que convidámos um professor de uma universidade para falar com eles e, portanto, falar um bocadinho, trabalhar outros temas, porque também fazemos isso, trazemos às vezes oradores para falarem com os nossos reclusos. Aqui temos a comemoração do 25 de Abril com um teatro de sombras, feito também através da formação profissional. Aqui temos uma entrega de certificados da formação profissional e temos ali o diretor-geral a fazer a sua intervenção. Este é um projeto muito interessante de hortas verticais, com o estabelecimento prisional de Torre Novas e que, com uma parceria com uma entidade privada, uma associação, e que nós fazemos a formação profissional dos reclusos que depois vão trabalhar nas hortas verticais. Aqui temos a comemoração do Dia Mundial da Leitura em Voz Alta. Aqui temos um curso de, acho que é pastelaria ou de cozinha, com os formandos a fazerem a mostra dos seus trabalhos. Portanto, no fundo, vamos para além da formação profissional, nós também trabalhamos outro tipo de competências. Estamos em processo de alteração da nossa designação agora não queremos para os certificados tirar a palavra, porque sendo protocolar da justiça, e quando nós certificamos alguém, pomos a palavra justiça no certificado, toda a gente vai perceber que aquela pessoa passou pelo sistema da justiça, e nós não queremos isso, porque isso acaba sempre por ser um fator de discriminação negativa depois no seu percurso de inserção, sobretudo para os miúdos, para os mais novos, não é? Para toda a gente, mas para os mais novos ainda é mais complicado, porque eles nem sequer foram condenados a nenhum crime. Estamos a trabalhar no desenvolvimento de um referencial de especialização de formação pedagógica de formadores, com o Centro Nacional de Qualificação de Formadores, porque trabalhar nas cadeias é diferente de trabalhar com a população, com outro tipo de população, portanto, exige aqui outro nível de competências. Estamos a modernizar os espaços formativos através de uma aposta de compra de computadores. E esta fotografia que vocês veem aqui são 600 computadores que nós compramos nesse ano, em 2024, para levarmos o digital às cadeias. Não tem internet, mas pronto, mas têm pelo menos acesso a trabalhar e a aprenderem competências ligadas à área do digital. As tais hortas verticais que foram premiadas pela ONU. Comemoramos o setembro, mês da alfabetização e das literacias, a celebração do Dia Internacional de Educação nas Prisões, fazemos muitas atividades lúdicas, de expressão dramática, artísticas, oficinas de letras, de cálculo, etc. Ações de sensibilização para a igualdade e não discriminação, também vamos fazendo, sessões de orientação nos centros educativos, portanto, tentando ajudar os miúdos, os mais jovens, a quando saírem, quais são as alternativas, o que é que podem fazer, o que é que os espera fora do centro educativo. E pronto. E, mudando agora de tema, no fundo, para concluir, também estou a concluir, nem sei quanto tempo é que eu tive, nem perguntei, mas olha, não sei se já vos estou a amassar, se ainda posso continuar a falar. Pode continuar. Não está a falar, está-nos a ensinar. Eu estou a aprender. Pode falar. Ok, Obrigado. obrigada. Estou a Eu aprender. não estou a ouvir ninguém, eu só estou a ver os meus slides, não estou a ouvir ninguém. Eu estou atento. Pronto. A Obrigado. importância, nós sabemos que, no fundo, agora, para concluir, no fundo, a importância da educação e da formação profissional como um fator determinante para a prevenção da reincidência criminal e como um fator determinante para a reinserção socioprofissional. Infelizmente, em Portugal não há dados estatísticos sobre isto. Não, já procurei, não consegui. Antigamente havia, não sei bem quando havia, mas agora já não há. E, portanto, eu não tenho dados oficiais para vos trazer. De qualquer das maneiras, há muitos estudos universitários, etc. Há muita coisa publicada sobre isto, em vários países também, em que dizem que os fatores que influenciam a reincidência criminal são a falta de programas de reintegração em contextos de reclusão e depois já a saída, de pós-reclusão, a falta de oportunidades de emprego quando eles saem, então isso é determinante, a falta de apoio de retaguarda, ou seja, apoio familiar e social, quando as pessoas saem, alguns não têm família e alguns reclusos que voltam a cometer um crime para voltarem para a cadeia, porque viveram ali uma vida e não sabem viver cá fora. E, portanto, há relatos destes, de pessoas que a vida delas é ali, o seu contexto é ali, a sua família é aquela e já não querem sair. É estranho dizer isto, mas há situações destas porque perderam
têm uma pena de 15, 20 anos ou 30 anos, 30 não, porque a nossa pena máxima é 20, mas imaginem, tem 20 anos de pena e, entretanto, perdeu todos os laços familiares, toda a retaguarda familiar e social e, portanto, acabam por querer continuar por ali. É estranho, mas acontece. Não são muitos os casos, mas acontecem. E depois a participação em fações criminosas dentro das cadeias, que também há ali questões destas, que gangues dentro das próprias cadeias. E os estudos indicam que existe uma correlação direta e positiva entre a participação de programas de educação e formação durante o cumprimento da pena e as taxas de reincidência. E estas taxas são mais baixas quando não existem estes programas dentro dos estabelecimentos prisionais. Ou seja, estabelecimentos prisionais que apostam fortemente em programas de educação e formação durante a reclusão têm melhores resultados cá fora do que aquelas cadeias que não aplicam estes programas. E o exemplo melhor de todos, que é conhecido universalmente, é o exemplo da Noruega, em que eles têm programas, eles apostam muito numa abordagem humanista, centrada na pessoa, muito mais em programas de educação e formação do que na punição. É um sistema pouco punitivo, muito mais. Eu tenho um vídeo que depois vocês podem ver, que é muito interessante, vale a pena ver. Podem encontrá-lo depois aí no YouTube. Como é que estas cadeias na Noruega, uma delas que é conhecida, como é que elas trabalham a questão da reclusão e de facto têm taxas, são as mais baixas taxas de reincidência, são cerca de 20%, contraste com outros países como os Estados Unidos e o Brasil, em que as taxas são muitíssimo significativas, porque há um encarceramento em massa, não é? Não sei como é que é Moçambique, não faço ideia, mas estes dois países contrastam claramente com a Noruega. E porquê que a Noruega tem estas? Porque eles apostam, como eu disse, na educação e na formação. Reforçam muito a autoestima para o desenho de um projeto de vida e perspectivam, ajudam o recluso a perspectivar o seu futuro. Desenvolvem competências profissionais, cognitivas e sociais, proporcionam a aquisição de conhecimentos, elevam os níveis de qualificação das pessoas, contribuem para aumentar as oportunidades de emprego porque saem qualificados, não é? E oferecem um caminho, porque ajudam a construir um projeto de vida, oferecem um caminho para a reintegração social. E, em Portugal, a nossa abordagem também é uma abordagem muito humanista, também temos estes modelos, eu não sei quais são os resultados da reincidência porque não conhecemos, a Direção-Geral conhece, mas eu é que não conheço porque não são oficiais, não estão publicados. Então, também os centros educativos apostam num projeto educativo pessoal, portanto, os miúdos passam por estas fases que tenho ali referidas, e depois têm muitos programas em contingências, reuniões bidiárias, socioculturais e desportivas, têm tutorias, têm treino de competências de vida diárias, gerar percursos sociais, ou seja, há uma aposta clara também em abordagens, em programas de prevenção disto e daquilo e de acompanhamento muito individualizado que acresce depois a nossa formação profissional de dupla certificação escolar e profissional. E depois, na reinserção social, socioprofissional, a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais tem dois tipos de equipas de reinserção social, as que trabalham dentro das cadeias e as que trabalham depois cá fora, no acompanhamento dos reclusos, portanto, estão na comunidade e que vão tentando ajudar as pessoas a serem reintegradas. E tem também muitos programas, tem programas individuais de readaptação e planos individuais de reinserção social. Também tem parcerias, e muitos destes programas desenvolvem-se em parcerias com as universidades, que é, por exemplo, programas transversais como as práticas de reestruturativas de educar e reparar, nem sei o que isto agora, nem sei falar sobre isto, para a promoção do desenvolvimento moral e ético, programas de intervenção técnica dirigidos a agressores sexuais, programas de intervenção dirigidos a reclusos condenados por delitos de estradas, há muitos. Pessoas são apanhadas a conduzir sem carta ou alcoolizadas, enfim, depois vão parar aos estabelecimentos prisionais. Programas de treino de competências para a empregabilidade. Portanto, há aqui um manancial de programas, alguns desenvolvidos, como eu digo, com universidades. Portanto, há aqui uma grande preocupação com as questões da prevenção e da reinserção depois profissional. E também têm uma unidade de atividades económicas, que é o Centro de Competências de Dinamização das Atividades Económicas e Laborais, em que eles
conseguem ter empresas a trabalharem dentro dos estabelecimentos prisionais. Estas empresas montam uma unidade produtiva ali, pagam aos reclusos um salário. Este é um modelo que é win-win, ou seja, temos o recluso está ocupado e está a ganhar dinheiro, e está ocupado de forma positiva, portanto não está a pensar em coisas más, está ali a ocupar o seu tempo a produzir. A empresa tem custos reduzidíssimos, porque não paga, não sei se paga alguma coisa, mas há de pagar muito pouco para ocupar um determinado espaço, até porque o espaço é público. E a própria cadeia também consegue ter ali uma atividade dinamizada, portanto, no fundo, toda a gente ganha com a possibilidade de ter empresas a trabalharem dentro dos estabelecimentos prisionais. Os próprios EPs também têm oficinas que produzem coisas para o exterior, desde restauro de móveis, desde móveis e a construção de móveis, desde serralharia, desde oficinas de mecânica, mas isso é mais para eles repararem os seus próprios carros. E depois têm também aqueles reclusos que já estão em regime aberto, virado para o exterior, podem trabalhar na comunidade. Ou seja, já estão em fim de pena, já não constituem o risco de fuga e vêm trabalhar cá para fora em juntas de freguesia, fazem trabalho cívico, comunitário e, portanto, há uma aposta, isto só para dizer que o modelo da reinserção socioprofissional em Portugal é um modelo muito humanista também, muito preocupado com uma abordagem personalizada, desenvolvendo programas individualizados de educação e formação para estas pessoas. Esta é a tal prisão que eu vos disse. Eu não vos vou mostrar o vídeo, acho que não deve ter tempo para isto, mas eu trago estes dois exemplos. Eu depois posso deixar-vos esta apresentação, mas vale a pena verem. Esta apresentação é uma prisão de luxo na Noruega, que é de facto uma coisa extraordinária, que vale a pena conhecer, mas nós estamos nem aí. Nós em Portugal estamos muito longe de termos este modelo, porque aquilo é quase um hotel, tem um modelo de hotel, em que os reclusos são tratados não num contexto de punição, efetivamente. E pronto. E nós acreditamos, nós CPJ, nós acreditamos que no poder transformador das qualificações, e acreditamos que estamos a dar efetivamente um contributo para evitar a reincidência criminal. E, portanto, aquilo que nos move é podermos ajudar as pessoas a construir futuros fora de grades e, portanto, a terem uma vida mais digna, no fundo, quando poderem terem uma nova oportunidade de vida. E é isso que nós fazemos e queremos continuar a fazer. Muito obrigada pela vossa atenção e acho que terminei a minha apresentação. Não sei quanto tempo é que eu estive a falar, mas tive um bocadinho ainda. E agora vou reduzir o meu slide para Queria conseguir agradecer à olhar professora para vocês. Queria agradecer à professora por esta brilhante aula e, ao mesmo tempo, gostaria de convidar a plateia para questões que queiram apresentar. Por favor, para nós é sempre um motivo de satisfação ouvir. Senhora professora, se por acaso puder libertar o monitor, também agradecemos. É isso que eu estou a tentar fazer, mas Não faz mal. não sei como é que eu faço. Eu tenho que vos encontrar aqui. É que vocês. Desculpe só um bocadinho. Não faz mal. Eu não tô... já está, já vos apanhei aqui. Ok, pronto, agora já consigo parar. Ok, já está. É que desapareceram completamente do meu Não faz radar. mal. Não faz mal. Não sei se tem a minha colega Adelaide. Não está. Estou sim, professor, estou sim. Sim, faz favor, então. Boa tarde a todos. Gostaria de ouvi-la sobre esta, não vou dizer que é brilhante, para não influenciá-la, a aula da professora Conceição Matos e saber se estamos em condições. O meu grande problema em Moçambique, ou quando estou em Moçambique, é a praticidade destas atividades. Como é que nós vamos definir, a professora disse um termo, código de execução, né? Eu pergunto se nós podemos definir um código de execução para estes webinários começarem a ter como resultados práticos, né? Algo que propicie as pessoas e a escola ao mesmo tempo. Por favor, Adelaide. Bom, eu acompanhei um pouco a apresentação. Um De pouco. momento não tenho perguntas, porque estive aqui a atender alguns estudantes. Queria parabenizar a professora pela aula.
Foi bastante esclarecedora e deu aqui para colher alguns conhecimentos e agradecer pela sua presença. Vou dar a palavra aos outros colegas. Obrigada. Professora Maria do Céu, pode nos ajudar então? Espero que não tenha tido outras atividades neste momento, porque nós habituámos a este discurso de que não acompanhei, cheguei tarde e isso fere-me a alma a mim, né? Particularmente a mim, porque eu deixo de fazer o que tenho a fazer para me concentrar em algo para ver se aprendo. Mas as pessoas têm sempre um discurso que às vezes não coincide muito bem com o meu. Professora Maria do Céu, por favor. Muito obrigada, professor Lourenço, e queria agradecer à CBS por mais este tema que pronto, para a maioria de nós é muito desconhecido, embora tenha contactado com algumas pessoas que trabalhavam nas prisões. De qualquer maneira, gostei imenso, foi uma apresentação muito esclarecedora e muito humanista e pronto, uma novidade também, muito que está a ser feito e que realmente é extremamente importante toda essa mudança que desejamos, não é? De uma intervenção humanista e de cooperação. Muito obrigada, professora, pela sua apresentação. E à Obrigada. CBS. Muito obrigado. Professor e amigo, distante, vizinho, que é o professor de matemática, que se tem empenhado bastante. A professora, só para ter ideia, o professor Filipe Carlitos Alfredo está na província de Niassa, bastante longe de onde a professora está, mas ele deixou os seus afazeres para seguir esta sua aula. Ele está na província de Niassa. Professor Filipe Carlitos, Obrigada. por favor, não me faça perguntas a mim, faça a professora agora. Tudo bem, professor Lourenço, obrigado. Então, muito obrigada, professora Conceição Matos, pela esta aula excelente. Gostei imenso, até porque pareceu-me uma coisa muito bem nova. No fundo, acho que eu não sabia um pouquinho mais do que está envolvido em ser, em dar formações nos centros de reclusos, não? E eu já escutei algumas vezes, só que na maioria delas são organizações religiosas que têm feito atividades parecidas. E no nosso caso, cá em Moçambique, poucas ou então raras vezes já ouvi falar de um centro de formação só vocacionado em receber ou então ajudar aquelas pessoas que estão reclusas, do modo a lhes ajudarem para a inserção no futuro, na vida social. Então foi muito bom esta palestra, aprendi muito. E eu só queria um pouquinho mais saber como é que então poderão fazer a digitalização do vosso centro, de modo que os reclusos também tenham um pouquinho mais de conhecimento sobre a digitalização, até porque a digitalização agora já não é o futuro, nós já estamos a ver no futuro. Então eu gostava um pouquinho mais de saber sobre isto, professora. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada eu. Não sei se há mais alguma questão que queiram pôr para a professora depois passar a responder. Tenho aqui colegas que era bom também intervir. Não sei se não sei se está aí o Elton. O Elton está? Cá estou, professor. Então, tem alguma coisa a dizer a senhora professora Conceição Matos? É de agradecer pela excelente, belíssima aula. É uma aula que nos interessa e social. Então, Obrigado. dar os meus parabéns à doutora. Muito obrigado, doutora. Excelente Obrigada. aula. Obrigado. Não sei se me dá autorização para eu convidar também ao Joaquim Soares, que também está em Cabo Delgado. Por favor. Muito obrigado pela palavra. Eu não sei se estão a escutar. Sim, estamos. Muito bem. Pronto. É mais uma inovação, uma coisa nova. Realmente precisamos de criar parcerias, principalmente na nossa província, que tem problemas sérios de criminalidade, e podemos avançar
estudo para inovar novos princípios, novos modelos de como gerir os nossos prisioneiros. Adérito, que a tua vertente é Sim. filosófica, sociológica e gostas de me ensinar. Faz favor, Adérito. Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade que me é dada para poder tecer aqui algumas considerações a respeito deste webinar. Do princípio, gostaria de destacar o fato do tema ser bastante sugestivo, né? E pronto, ao mesmo tempo isso deve provocar em nós uma grande reflexão, né? Acima de tudo sobre a importância do tema. Quando nós falamos da questão de educação para as pessoas que estão com liberdade restrita, bom, isso é algo bastante complexo, importante e pertinente, principalmente em Moçambique, que nós podemos ver este tema em duas perspectivas, né? Podemos falar de pessoas que se encontram em instituições prisionais, mas também mesmo para um outro grupo que não é pequeno, não é que pronto, não tem a liberdade privada por estão em instituições prisionais, mas por causa do contexto político, tal como acontece em Cabo Delgado. De certa forma, podemos admitir que essas pessoas têm a sua liberdade restrita. Então, de facto, o tema é importante e de grande reflexão, para dizer que debates como esse até podem ser expandidos, não é? Para que mais pessoas, mais estratos sociais tenham acesso. Porque a educação é direito, não é? É algo que deve fazer parte das pessoas, independentemente do lugar ou das restrições que essas pessoas são impostas, elas têm direito à educação. E também a própria educação é uma ferramenta de reinserção, não é? Quando nós entendemos que as pessoas estão privadas da liberdade, de certa forma, estão até um certo ponto exclusas daqueles que são assuntos, não é, sociais. Então, a educação pode ser esta ferramenta para que nós possamos trabalhar na reinserção dessas pessoas. E ainda mais hoje, que o ritmo de desenvolvimento é muito elevado, a educação vai evoluindo a cada dia. Então, nós precisamos, sim, criar uma plataforma, uma ponte, em que vamos também colocar essas pessoas a par daquilo que vai ou está acontecendo. Então, isso, de fato, levanta uma reflexão crítica em nós, e, acima de tudo, para instituições que trabalham com a educação, que é para poder se identificar desafios pedagógicos, éticos e organizacionais, sobretudo, em como é que cada instituição pode fazer para tornar essa educação um pouco mais acessível para pessoas que estão com essa liberdade restrita. Então, eu agradeço, quero parabenizar também a escolha do tema e dizer que o tema é de bastante importância e pertinência para todas as sociedades, incluindo a nossa sociedade moçambicana. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém. Daí o meu colega, o Nolan. Está aí o Nolan. Faz favor. Acompanhando atentamente, eu que sou apaixonado pela educação e acho que é um desafio que Moçambique tem, portanto, da inserção social dos detentos. Seria um grande projeto. Acho que fica aqui mais do que uma aula, mas uma iniciativa, um projeto que pode estudar formas de se replicar e contando com o apoio da professora Conceição para poder liderar. Então, agradeço imenso e parabéns pelo trabalho maravilhoso que estão fazendo e centrada na dignidade humana, tendo em conta que somos humanos, somos sujeitos a várias situações, enquanto temos projetos que procuram dar vazão a estes desafios, são bem-vindos e obrigado. Obrigada, eu. Não sei se alguém mais quer fazer alguma contribuição. Não Bom, sei. desculpa, Faz favor. professor.
Faz favor, Cornélio, ainda bem. Finalmente fala sozinho. Obrigado, Cornélio. Bom, gostaria primeiro Primeiro queria de apresentar o parabenizar a Cornélio. O professora. Cornélio é um engenheiro que garante a parte do back-office destes webinars, que sem ele não conseguimos realizar. Tanto o engenheiro Cornélio como o professor Elber é que nos garante estes momentos. Eu chamo momentos de reality show, de entretenimento. E, como viu, nós começamos o seu webinar. Aquela musiquinha boa. Exatamente. Obrigado. Que apetecia todos começar a dançar. É isso. Obrigado. Faz favor, engenheiro Cornélio. Obrigado, engenheiro Cornélio. Obrigado, professor. Pronto, gostaria primeiro de parabenizar a professora, né? Dizer que é um excelente tema, principalmente num contexto como o nosso, né? Onde a educação muitas das vezes é vista apenas como uma teoria e não como um instrumento real de transformação social. Pronto, queria fazer uma pequena pergunta e se calhar seria reforçar no que o professor Lourenço já tinha falado, não é? Que seria como transformar isso em algo material, não é? Ao invés só de ficarmos aqui a debater e conversar sobre esta temática. Mas, sobretudo, eu gostava de saber como é que podemos integrar empresas, instituições de ensino, não é? Vou dar exemplo da própria CBS e não só, e o setor público na criação de um modelo sustentável de educação profissional em um contexto prisional que reduz efetivamente a residência. Meu maior problema, Cornélio, e eu vou antecipar-me à professora, meu maior problema, e também e quase que não durmo, é, por exemplo, pensar em Portugal. Portugal não preencheu 8.000 vagas do ensino superior. E eles não estão em contexto de restrição de liberdade. Como é que nós podemos pensar, e aqui faço a pergunta à professora Conceição Matos, como psicóloga, como é que nós podemos pensar, né, refletir, sem que a nossa cultura rejeite, como os pauzinhos, quando a gente vê nos restaurantes chineses. Nós vemos lá os pauzinhos para a refeição, mas nós não utilizamos, porque a cultura rejeita. Então, como é que nós, independentemente do contexto, neste caso, de restrição de medidas de liberdade, como é que nós podemos promover a marca da Conceição Matos em cada um de nós, em cada um dos nossos corações, com esse sorriso desde o princípio, com essa simpatia, esses dados que precisamos de refletir. A Conceição Matos, diferentemente de um ou dois oradores, apresentou-se 40 minutos antes. Como é que nós criamos isso? Criamos esses pilares da apelabilidade, atratividade, afetividade e autenticidade para moçambicanos. Repare como professora que é, mesmo na CBS nós não assistimos. Não é possível que na CBS tenhamos só 3 pessoas. O que é que nos falta? Eu discuto bastante isto com a professora Maria do Seu Pata. Ela é professora e já foi professora e tem uma experiência em diversos grupos associativos. E eu pergunto-lhe quase sempre que falo com ela, e ela, com a sua maneira soft, simpática, diz que há vários provérbios em Portugal: a água bate na pedra até que fura, você tem que continuar com isso. E pronto, mas nada nos estimula, nada nos, não sei se posso utilizar o termo, nada os ingleses chamam muito cheating, nada nos excita para nós avançarmos nisto. Isto é complicado, professor. Muito obrigado, e se a professora não se incomodar, nós damos o tempo que quiser para responder as perguntas, para de seguida fecharmos o webinar. Muito obrigado. Muito bem. Eu se calhar vou começar por esta. Sim. Se calhar para acompanhar um bocado o raciocínio do professor, não é? Sim. Não sei, é uma opinião minha.
se calhar tenhamos que manda. investir mais Não tenha reservas. em eventos sobre felicidade e bem-estar organizacional. Se calhar esteja a faltar isso para que muitos de nós nos identificamos com esse tipo de eventos, os webinars em particular. Eu vou dizer repetidas vezes. O Cornélio, não se preocupe, professora. Eu e o Cornélio sempre andamos aqui em linhas diferentes e a batermos sempre, quer publicamente, quer quando estamos os dois. Mas não é por aí. Eu acho que não há melhor aula do que esta para a felicidade e para quê? Para o bem-estar e felicidade das organizações. A professora Conceição está de parabéns. Eu adorei. Pode Muito registrar obrigada. o meu sentimento de agrado e de louvor pela sua aula. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu, se calhar, vou começar mesmo pela última questão e agradecer as simpáticas palavras que teve em relação a mim. Muito obrigada por isso também e a todos vós que me agradeceram também a minha intervenção. Mas eu diria que a minha resposta sobre o que é que nos falta, eu diria 3 palavras. Por um lado é paixão. Paixão por aquilo que fazemos. Depois a dedicação, porque nada se consegue sem dedicação, sem empenhamento, sem responsabilidade, sem, enfim, trabalharmos diariamente, de forma apaixonada, e depois acreditar, e isso para mim é fundamental. Eu só consigo desenvolver projetos e estar verdadeiramente nas coisas quando eu acredito que a minha ação tem um poder transformador e que eu posso fazer alguma coisa de diferente com a minha intervenção. E isso qualquer um de nós pode fazer. Começámos por falar na catástrofe, aquilo que vivemos agora aqui em Portugal, mas nós só podemos mudar o mundo se nós acreditarmos que cada um de nós pode fazer alguma coisa de diferente pelos outros e pelo bem comum. E eu digo que nestas minhas novas funções no Centro Protocolar da Justiça, no dia em que eu deixar de acreditar que a nossa ação é verdadeiramente importante para aquelas pessoas, eu só tenho que fazer uma coisa, é pedir admissão e vir-me embora. Enquanto eu acreditar que assim é, eu acho que consigo ter um efeito positivo também no meu trabalho. E, portanto, acho que não precisamos de ir procurar nada a não ser dentro de nós próprios, cada um de nós trabalhar de forma dedicada, responsável, com paixão e acreditar que pode fazer diferente. E agora, respondendo às questões que me foram colocando, e começo logo pela primeira que o professor doutor Lourenço Dias colocou, que tem a ver com se tem acesso aos conteúdos da formação profissional. Tem acesso. Esses conteúdos estão estabelecidos no Catálogo Nacional de Qualificações. Se quiserem tomar nota, é Catálogo Nacional de Qualificações, basta colocarem isso na internet e entram logo no catálogo e depois vão explorando e vão vendo como é que nós organizamos a formação profissional em Portugal. Portanto, qualquer pessoa tem acesso e vocês podem perfeitamente consultar. Quanto à questão da construção de um código de execução de penas em Moçambique, ou do modelo, no fundo, algumas questões foram um bocadinho mais ambiciosas, que é como é que nós aqui em Moçambique conseguimos também implementar um modelo parecido, idêntico àquilo que nós estamos aqui a fazer. E eu acho que não conseguem fazê-lo sem, desde logo, envolverem as entidades políticas responsáveis e que têm a tutela e a responsabilidade da execução das penas. Né? O Ministério da Justiça tem sempre que ser a entidade primeira a estar disponível para que possa haver uma intervenção dentro dos estabelecimentos prisionais, seja ele qual for o modelo de educação ou de formação profissional, ou através da vossa ação também, da CBS, poder haver. Mas tem que se começar sempre por articular com o Ministério da Justiça. E depois, o Ministério do Trabalho. Tem que ser um parceiro. Portanto, eu digo que tem que começar sempre pelas instâncias políticas, elas têm que estar devidamente envolvidas e entender a importância de poderem ter um modelo que possa ser construído. Mas eu não digo que seja só para os estabelecimentos prisionais, pode ser até para a formação profissional em geral. E dar-vos nota de que em Portugal existem acordos de cooperação que são estabelecidos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. E eu não tenho a certeza se existe como Moçambique. Pelo menos o CENFIM, o Centro Protocolar de Metalomecânica, tem centros de formação profissional em Moçambique, que são financiados pelo Instituto de Emprego e estão representados em Moçambique a trabalhar aí. Agora, se existe um acordo de cooperação,
com o Instituto de Emprego, eu acho que pode ser um modelo. Mas estes acordos são acordos governamentais, ou seja, começam sempre por haver um envolvimento dos respectivos ministérios, porque eles têm os acordos de cooperação bilaterais, têm normalmente áreas identificadas. Pode ser na área da saúde, pode ser na área da segurança social, pode ser na área da educação, ensino superior, formação profissional. Ou seja, cada país identifica quais são as suas necessidades primeiras, onde gostaria de ter um outro país a cooperar ativamente com esse país. E, portanto, nessa circunstância, faz-se um acordo de cooperação político, é um acordo sempre de natureza política, e depois as áreas setoriais que forem identificadas nesse acordo vão ser chamadas a intervir. Lá está. Pode ser uma universidade, pode ser uma escola, pode ser um instituto de emprego, pode ser... Portanto, depois os ministérios é que vão ser chamados a responder à área que foi identificada, à área política que foi identificada nesse acordo de cooperação bilateral. São acordos de cooperação estratégicos, desenvolvimento estratégico e, portanto, depois são bilaterais consoante as áreas setoriais que estão identificadas nesse acordo. Eu acho que tem que ser por aí. Portanto, a construção de um código de execução de penas tem que ser, é um documento legislativo, portanto é uma lei da nação, não é? Portanto tem que ser construída necessariamente pelo Ministério da Justiça, e depois outros projetos que possam ser desenvolvidos, podem ser desenvolvidos em cooperação, se forem mais ambiciosos. Se forem projetos menos ambiciosos, que seja uma intervenção muito particular, as entidades parceiras podem associar-se e construir modelos. Por exemplo, eu fui diretora de um centro de formação profissional da indústria de eletrónica, energia e telecomunicações e estava a estabelecer uma parceria com o responsável pela entidade que fornecia a energia elétrica em Angola para ajudar-os também num processo de formação profissional naquela área, e fizemos uma cooperação estreita, direta, para conseguir que o CINEL, neste caso esse centro onde eu estava, pudesse desenvolver formação em Angola para os profissionais desta entidade. Um exemplo. Alguém perguntava-me como é que nós levamos a digitalização às cadeias. Como é que nós fazemos isto? Nas cadeias não há internet, é proibido haver internet, nós não podemos ter, isso para nós é uma dificuldade enorme, mas isso não nos demove de termos feito aquela compra gigante de computadores, ainda temos mais umas coisas, estamos a comprar quadros interativos, estamos a comprar multimédia, estamos a comprar instrumentos musicais para os centros educativos, porque os jovens gostam muito da música e nós queremos que a partir da música despertá-los para outras coisas, para a área formal, por exemplo, quando eles fizerem uma letra, tiverem que construir uma letra, vão chamar o professor de português ou de inglês para ajudá-los na definição, e até porque a música permite um desenvolvimento harmónico dos jovens, e portanto é despertar o interesse pelas aprendizagens formais a partir daquilo que eles gostam de fazer. E temos um concurso público internacional neste momento a decorrer para fornecermos instrumentos musicais em todos os centros educativos e em 2 estabelecimentos fusionais que trabalham com os mais novos, que é o EP Leiria Jovens e o Linhó. Pronto. Isso significa que estamos a comprar mesas misturadoras, estamos a comprar multimédia, computadores para depois eles conseguirem trabalhar ao nível da concepção da música e dos instrumentos musicais, etc. Portanto, estamos um bocadinho aí num projeto que é um projeto, este é muito meu, sou eu que acredito muito nisto e que quis muito investir também nesta área da música. E a digitalização pode provocar desafios aos formadores. Porquê? Se eu quero dar-lhes um curso de programação e não tenho acesso à internet, o que é que o formador tem que fazer? Tem que ir fazer capturas de ecrãs, tem que conseguir ir desmontar todo o conteúdo programático a partir da não utilização de internet. Ou seja, vai ter que... É mais difícil, mas não é impossível. Vai construindo o seu modo de formação a partir de imagens, de capturas dos ecrãs, ele cá fora, acede à internet e vai fazendo a construção das sessões a partir de um modelo não virtual, mas que apela à internet. Não sei se estou a ser clara, estou assim um bocadinho confusa, mas a ideia é um bocadinho essa, não usando a internet, trazendo a internet para dentro do estabelecimento prisional a partir de imagens fixas, digamos assim, pronto. E consegue-se, e estamos a trabalhar e estamos a fazê-lo.
aprenderem a trabalhar com Word, com Excel, isso é possível. Não é preciso internet, mas eles podem ir construindo e trabalhando as tabelas e trabalhando os documentos a partir de modelos digitais sem recurso à internet. Alguém me dizia que existem muitos presos políticos em Cabo Delgado. Nós também temos uma cadeia para alguns políticos, não são presos políticos, mas são políticos ou militares ou guardas, ou portanto pessoas que é uma cadeia assim com um perfil um bocadinho distinto. Não misturamos estas pessoas com outro tipo de recursos, que é em Évora, é a cadeia de Évora, mas não temos presos políticos nesse sentido, que provavelmente acontece aí em Cabo Delgado. Mas pronto, só dar a nota de que também temos uma cadeia especial, digamos assim, para este tipo de pessoas. E portanto, no fundo, responde também a uma questão que foi que é como é que é possível criar um modelo sustentável também aplicado aí aos estabelecimentos prisionais. Como eu digo, se não o fizerem envolvendo as entidades políticas responsáveis, eu penso que é muito difícil. Não sei se consegue chegar a um estabelecimento prisional, não sei como é que vocês estão organizados aí. Se a CBS pode chegar a uma cadeia e falar com o diretor e só com essa de cadeia estabelecer uma parceria. Pode ser que seja possível, eu desconheço. Nós aqui é tudo muito regulamentado, está tudo muito legislado. E temos, como disse, os 3 ministérios envolvidos, o da Educação, do Trabalho e o da Justiça, com os seus representantes, com os órgãos representados no terreno, que somos nós, Centro Protocolar da Justiça, são as escolas e o Instituto de Emprego. Não conheço o modelo. Talvez seja possível que consigam desenvolver, mas podem começar, por exemplo, em oferecer, sendo a CBS uma escola, um estabelecimento de ensino superior, se calhar pode estabelecer uma parceria com uma cadeia, no sentido, com uma cadeia aí em Moçambique, no sentido de proporcionar a vossa formação através da formação que vocês ministram a reclusos que reúnam as condições de acesso à vossa formação, aos vossos programas educativos, mas para isso terá que ser através de modelos de e-learning. Eu não sei se depois conseguem ter esta resposta dentro do estabelecimento prisional, mas talvez se consiga. Eu acho que o caminho, como diz o poeta, faz-se caminhando. E, sobretudo, o que é preciso é acreditar que é possível fazer alguma coisa. E depois as coisas vão acontecendo. Não é? Queremos que elas aconteçam. Queremos fazer coisas. Fazemos um diagnóstico da realidade, percebemos onde é que temos problemas, que mecanismos temos que respostas temos e que mecanismos temos à nossa disposição e, portanto, começamos a trabalhar em parceria no sentido de encontrar as melhores respostas para esta população ou para outra. Por isso é que não vos trouxe só o exemplo das cadeias. Eu tentei trazer o modelo nacional que nós utilizamos em Portugal para fazermos a formação profissional. E que eu digo que em Moçambique está a ser utilizado pelo menos por um centro protocolar como o nosso, que é o CENFI, que está implantado aí também em Moçambique e que tem vindo a trabalhar em formação profissional e convosco. E acho que tentei responder às várias questões, não sei se há mais alguma questão, se foi clara. Professora, muito obrigado. Nós estamos muito satisfeitos e contamos consigo para as próximas aulas, nos temas em que considerar que são oportunos. Para nós é sempre uma honra ter especialistas em diferentes áreas a colaborarem connosco, sobretudo, como a professora também teve a oportunidade de avaliar. Para muitos de nós este é um tema novo, né? E mesmo que não seja novo, temos dificuldades naquilo que eu chamo sempre na sua praticidade, como concretizar este tema. Não sei se queira deixar mais alguma mensagem, se não, agradecer mais uma vez à senhora professora. Eu é que agradeço e deixe-me só dizer que eu já estou há 30 anos para ir a trabalhar nestas áreas e estou em aprendizagem, para mim isto também é novo. Trabalhar com sistemas prisionais tem sido um desafio complexo também para mim, mas muito gratificante. Eu quero agradecer a amabilidade do seu convite
do professor Dr. Lourenço Dias. Foi um gosto estar aqui convosco. Espero efetivamente ter sido útil. E pronto, Muito. estou à vossa disposição para o que vocês entenderem por bem. Muito obrigada, mais uma vez. Aires, podes tirar uma fotografia de família? Rapidamente. Não sei se os colegas podem ligar as câmaras. Está certo. Faz favor. Está certo, mas não estás aí nem com câmara, nem com nada. Cornélio, podes tirar para fecharmos isto? Já está. Já? Posso pedir? Professora, muito obrigado. Obrigada eu. Um bom dia para vocês. Obrigado. Boa tarde. Adeus, obrigada. Com licença. Obrigado. Obrigada. Não, tirei uma. Mas não estás nunca preparado. Não, tirei uma. Agora é o que eu te estou a dizer. Não, tirei uma no princípio. Se quiseres, não pode levar uma fotografia. Eu tirei. Não pode levar uma fotografia. Ou não estás atento. Já.